recebe. Começará nesse sábado na ICE de Goiânia e nós poderemos participar online. Você tem tirado um minuto de silêncio no seu dia? É muito importante que a gente pare o nosso dia, tenha um momento com Deus, um momento de oração, de devocional. Então, aproveite esse momento para ler a Bíblia, consagrar sua vida a Deus, fazer orações, porque é muito importante para a nossa vida, nosso relacionamento com Deus. Em função das comemorações do nosso aniversário, a Santa Ceia vai acontecer no dia 12 de setembro, sendo a segunda semana do mês. Glórias a Deus pelos 106 anos da nossa igreja na cidade. Está tudo confirmado para as comemorações de aniversário da nossa igreja. No dia 4 de setembro, às 19h30, haverá o primeiro culto falando sobre a história da nossa igreja. No dia 5, às 9 horas da manhã, o preletor será o pastor Edilson, da Igreja Cristã Evangélica de Santana, e às 18h15 o preletor será o pastor Jonathan, da Cristã Evangélica da Granja. Recomendamos aos irmãos que continuem usando máscara, usando álcool em gel, mantendo distanciamento, porque infelizmente a nossa fase desse Covid ainda não passou, muitos irmãos ainda estão sendo contaminados e por recomendação da OMS nós devemos respeitar e obedecer. E esse foi o nosso boletim audiovisual. Até semana que vem! Buscai a Deus enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Buscai a Deus enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o injusto seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, converta-se ao Senhor, que terá compaixão e muito perdoará, terá compaixão e muito perdoará, e muito perdoará, e muito perdoará. Buscai a Deus enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Buscai a Deus, buscai a Deus, buscai a Deus, enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho, seus pensamentos, e converta-se ao Senhor.
Graças a Deus por esse ajuntamento. Graças a Deus que nos trouxe aqui para, por mais um domingo, estarmos reunidos para louvar o nome do nosso Salvador, para engrandecer o nome do nosso Deus, para nos entregarmos a Ele. É muito bom estarmos juntos, muito bom. Principalmente após um período em que alguns de nós não podíamos estar aqui. Eu, por exemplo, certo? Bobeamos, não nos cuidamos da forma devida e alguns de nós fomos acometidos pelo Covid. Mas tudo correu bem, todos os irmãos estão curados, passaram pelo período de isolamento e estamos de volta, junto com os irmãos aqui na igreja. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Irmãos, é muito bom estar aqui com vocês. É muito bom. É muito bom poder louvar ao Senhor. É muito bom poder encontrar os irmãos. É muito bom ver os jovens, os menos jovens, os mais jovens, reunidos na casa do Senhor para louvar o nome dEle. Para cuidar de uns aos outros, para edificar a igreja onde o Senhor nos colocou. Amém? Aqueles que puderem, vamos nos colocar de pé. Realizar uma oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por permitir a nossa presença na sua casa nessa noite. Somos gratos a Ti, que teve misericórdia e tem mostrado a sua graça sobre cada um de nós. Muito obrigado pela presença de cada irmão, de cada irmã. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que nos acompanham nas suas respectivas casas, que por uma razão ou outra não puderam estar conosco nessa noite. Mas certamente estão conosco como um só corpo, louvando o Teu nome, ainda que seja pelo veículo da internet, pela qual também nós agradecemos, pois é uma ferramenta que nos une nesse momento, para engrandecermos o seu santo nome, para agradecermos por tudo que o Senhor faz por nós, para, Senhor, proclamarmos que reconhecemos o seu amor por cada um de nós, a sua misericórdia, por ter nos tirado da morte e nos ter mostrado a vida, nos ter transferido do reino das trevas para o reino do seu Filho, o reino do Filho do seu amor. Muito obrigado, Senhor. Abençoe, Senhor, cada momento desse culto. Isso é para o Senhor. Nós entregamos isso para o Senhor. Aceita, Senhor, o nosso louvor. Aceita, Senhor, a nossa oração. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. E continue, Senhor, nos preparando para o grande encontro que teremos contigo, quando o Senhor assim quiser, quando o Senhor assim desejar. Amém. Os irmãos podem sentar. Alguns rápidos avisos. Lembrando os irmãos que no próximo sábado, às 19h30, nós estaremos aqui novamente para celebrarmos o aniversário 120 anos da nossa denominação. Então nós pedimos aos irmãos que estejam conosco aqui no próximo sábado, tomando os devidos cuidados, né, obviamente, ainda precisamos disso, mas que possamos estar aqui juntos para celebrarmos os 120 anos da nossa denominação. Amém? Irmãos, a partir de amanhã, às 19 horas, nós teremos o lançamento do curso, esse curso, A Soberania de Deus e as Profecias, Segunda Vinda. Nossa irmã, a professora Ana Lúcia, que aqui está, preparou esse curso com muito carinho. Algumas semanas atrás eu recebi esse papel aqui, olha só, que cuidado, escrito à mão, para nossa irmã, colocando aqui todo o planejamento, tudo que o Senhor colocou no coração dela. E desde então ela tem preparado esse curso e o lançamento vai acontecer amanhã, às 19 horas, no canal do YouTube da nossa Igreja Cristã Evangélica Central. A partir das 19 horas esse curso estará lá disponível para todos os irmãos. E vai continuar aberto, então os irmãos podem acessar a primeira aula no momento que quiser. Tá bom? Um curso muito bom, preparado com muito carinho. Deus abençoe a nossa irmã. Dá muito trabalho isso.
mas certamente ela está aqui para continuar demonstrando o amor que ela tem para com o Senhor e para com a igreja, onde ela é membro juntamente conosco. Amém? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Carta aos Efésios. Enquanto os irmãos se preparam, eu informo que o pastor Waldenberg e nossa irmã Beth estão muito bem, estão se recuperando bem. Também foram pegos aí por esse vírus, mas estão bem, só estão passando por esse período de distanciamento. É o que temos que fazer, mas os irmãos continuem orando para que assim, se Deus quiser, no próximo final de semana, eles já estarão aqui conosco novamente. Aqueles que puderem, vamos nos colocar em pé. Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23. Eu mesmo farei a leitura por aqui. Os irmãos me acompanhem. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Glórias ao nome do Senhor. Irmãos, boa noite, irmãos. Nós vamos cantar ao Senhor canções que exaltam o nome dEle, por isso nós convidamos você a se colocar em pé, para nós cantarmos juntos. Essa música diz sobre o Salvador maravilhoso que nos encontrou, e o que Ele fez por nós naquela cruz, e continua ainda fazendo até hoje. Então vamos louvar o nome dEle com essa música? Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, todo entregue ao Calvário, morto pra nos
cantar É o Teu Povo, aqui presente, para adorar, engrandecer e dizer que o nome do nosso Senhor é santo, santo, santo. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos o teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos o teu doce nome. Cruz por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Irmãos, nesse momento, quantos irmãos nossos não têm o privilégio que nós temos de estarem reunidos como igreja do Senhor para adorar ao Senhor, para dizer que o nosso Deus é grande, que nós o louvamos pela cruz, pelo amor derramado. Por isso eu quero convidar você agora a orar, como o povo de Deus, a orar por aqueles que sofrem hoje. A gente tem acompanhado as notícias lá do Afeganistão, né? E que dureza, né, irmãos? Vemos mães sendo separadas dos filhos, sem esperança de um dia poderem se reencontrar. A gente vê a igreja do Senhor ser perseguida. Quando os irmãos vão poder ter uma Bíblia em casa, né? Quando os irmãos vão poder se reunir como nós? Vamos orar agora para que Deus tenha misericórdia daquele país. E principalmente para que o Senhor tenha misericórdia da igreja dele ali. Para que um dia, para que eles possam continuar firmes, para que um dia nós possamos estar aqui reunidos na boda do Cordeiro, adorando o Senhor juntos. Vamos orar? Senhor, nós queremos clamar a Ti, Senhor, pelo Teu povo, por nosso mundo, Senhor. Deus, nós temos visto tantas coisas. Senhor, nós estamos passando por essa pandemia e agora, Senhor, nós temos acompanhado as notícias horríveis, ó Deus, de pessoas sendo mortas, sendo perseguidas, de um governo se levantando, um governo que não confessa o Teu nome, Senhor. E nós
clamamos a Ti que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus. Tenha misericórdia, ó Pai, daqueles que sofrem hoje, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Nós queremos colocar aquele país em específico nas Tuas mãos, ó Deus, e pedir ao Senhor que o Senhor refreie o mal ali, Pai. Eu sei que hoje há um grupo extremista no poder, mas nós sabemos que sobre o trono está o Senhor. E o Senhor controla todas as coisas, ó Deus, com a Tua mão poderosa, Senhor. E por isso nós oramos ao Senhor que o Senhor abençoe a Tua igreja ali, Pai. Mesmo que nós não a vejamos de forma física, ó Deus, nós sabemos que o Teu nome é engrandecido em todos os lugares, ó Pai. E nós cremos que ali há pessoas crentes que Te amam, que confessam o nome de Jesus Cristo. E que o Senhor dê a eles, ó Deus, força, intrepidez, coragem no meio do sofrimento, para permanecerem amando o Senhor e pregando o Evangelho à medida do possível, Senhor. E que o Teu nome, Senhor, seja reconhecido naquele país, ó Deus. E por tantos outros, ó Pai, que nossos irmãos sofrem perseguição. Pai, mas nós cremos que o Senhor é bom, e que o Senhor governa, e que o Senhor tem todas as coisas nas Tuas mãos. Por isso, ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que Tu és, ó Deus, em nome de Jesus. Vamos cantar ainda essa música, dizendo que nós agradecemos ao Senhor pela salvação, pela nova vida em Cristo. Amém? Irmãos, podem sentar.
enquanto o pastor Vinícius caminha para o púlpito, ao acessarem o curso que a professora Ana Lúcia preparou, vocês entrem no canal do YouTube e lá vai ter uma playlist chamada Ensino Bíblico. Os irmãos vão estar colocando as aulas todas nessa playlist, tá? Ensino Bíblico. Também agradeço aos irmãos, hoje de manhã na IBD, graças a Deus, nossa escola estava repleta de alunos e alunas. Graças ao Senhor, pela misericórdia do Senhor. Eu aproveito para incentivar os irmãos. Irmãos, venham. É muito bom estar junto dos irmãos. Só tomar os cuidados aí. Tá certo? Os irmãos vêm de máscara, higienizem as mãos, evitem maior aproximação. Boas aulas têm acontecido aqui. Boas aulas. Na classe de adultos nós estamos estudando sobre edificarei a minha igreja. Isso é muito bom. É muito bom. Amém? Pastor. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por ter colocado o pastor Vinícius nesse momento aqui conosco, para trazer-nos a sua palavra, aquilo que o Senhor colocou no coração dele por meio do seu Santo Espírito. Que essa palavra possa entrar no nosso coração e nos fazer, Senhor, crescermos um pouco mais no seu nome. Edifica a tua igreja, Senhor, através dessa palavra. Abençoa, Senhor, o pastor Vinícius e sua esposa, para que eles continuem, Senhor, sendo sua boca e preencham o nosso coração com tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, para o seu povo. Essa é a nossa oração. Agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe na exposição da palavra. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, agora no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 10. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe aí na sua Bíblia. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Apenas até aqui. Eu quero tratar nessa noite sobre um assunto que para alguns gera curiosidade, para outros temor, para outros incertezas, que é o assunto da batalha espiritual. Com certeza, todos nós já ouvimos falar sobre batalha espiritual. Às vezes, de um modo um pouco estranho, mas eu tenho certeza que todos nós já ouvimos falar sobre isso. É verdade que esse assunto é um assunto que está nas Escrituras. Esse texto que nós lemos fala a respeito de uma luta entre nós, os crentes, e os poderes espirituais do mal. E nessa grande luta, somos chamados a nos vestirmos de uma armadura que não é nossa, mas é a armadura de Deus. Veja como a Escritura, então, nos coloca num campo de batalha e diz que nós os crentes, independente se você tem consciência disso ou não, você está numa batalha espiritual contra as forças malignas. É isso que a palavra nos traz. Paulo descreveu a vida cristã como um combate.
no final de sua vida, preso em Roma, sabendo que iria morrer, ele escreve uma carta a Timóteo e diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A Escritura fala para nós a respeito dessa batalha espiritual em que todos nós nos encontramos, queiramos ou não. Não tem como fugir da batalha. Se você está em Cristo, você foi automaticamente levado para essa batalha. Mas, certamente, esse assunto causa estranheza em boa parte de nós, porque, embora a Bíblia fale sobre batalha espiritual, esse é um assunto muitas vezes tratado de forma não bíblica. Então, antes de expor o texto e descobrirmos o que precisamos saber sobre batalha espiritual segundo as Escrituras, é preciso desmistificar alguns conceitos de batalha espiritual, que talvez os mais velhos foram expostos e ainda hoje carregam. Talvez os mais jovens nunca ouviram falar, mas podem sofrer as influências disso. Muitos descrentes são céticos em relação à igreja porque tiveram contato com um tipo de igreja que produzia um certo tipo de batalha espiritual que a Escritura não ensina. Então, eu quero trabalhar um pouco com os irmãos sobre o movimento de batalha espiritual. Movimento que surgiu nos anos 60 e que ganhou notoriedade no mundo inteiro, inclusive no Brasil, chegando com muita força aqui a partir da década de 80 e 90. Esse movimento de batalha espiritual foi uma espécie de distorção da verdade bíblica sobre batalha espiritual. E ele, inclusive, ensinava algumas práticas que a Escritura não nos ensina. Por exemplo, uma dessas práticas é colocar sobre Satanás e seus demônios a responsabilidade final de tudo de ruim que acontece no mundo. Nós sabemos que Satanás e os seus demônios estão por trás e estão agindo, produzindo o mal no nosso mundo. Mas nem todas as coisas que acontecem de ruins no mundo são resultado direto da ação dele, ou ele é responsável e os seus demônios responsáveis por isso. Com isso, o movimento de batalha espiritual, por exemplo, ensinava que quando uma pessoa caía em pecados como imoralidade, preguiça, ou estava presa a algum vício, essa pessoa, na verdade, tinha um demônio, o demônio da preguiça, o demônio do vício, o demônio da imoralidade. Talvez os irmãos ouviram falar sobre isso, quando, na verdade, a Escritura nos mostra que se uma pessoa está pecando dessa forma, ela precisa se arrepender dos seus pecados e então ser transformada. Porém, o movimento focando nessa questão trouxe para a igreja como a função principal da igreja a questão de expulsar demônios. E muitas igrejas, então, que aderiram a esse movimento, tornaram a sua principal função expulsar demônios. É por isso que ainda hoje algumas igrejas se concentram o tempo todo em expulsar demônios e fazem uma cena em relação a isso. Então, esse movimento trouxe essa ênfase que a Escritura não coloca. Um outro conceito muito estranho que o movimento trouxe é o conceito de demônios territoriais. Eles acreditavam que em cada cidade ou em cada país havia certas potestades e principados que reinavam nesses lugares e que a igreja então era responsável por purificar esses lugares dessas potestades. Então organizavam-se marchas para Jesus, campanhas em que os crentes saíam orando, levantando as mãos sobre prédios e lugares para repreender o mal na cidade. É um movimento de batalha espiritual. Veja, talvez você até já tenha feito alguma coisa desse tipo. A Bíblia não nos orienta a respeito dessa questão. Com certeza há principados e potestades atuando em todo o mundo, mas em nenhum lugar a Escritura nos ensina que nós devemos nomear esses demônios, que nós devemos expulsá-los
de uma cidade. Também o movimento trouxe uma ideia muito estranha, chamada de pecados que são herdados. A ideia de que quando um dos seus antepassados, pecam, isso traz para você uma condenação no presente. E essa ideia, então, trouxe muito prejuízo. Inclusive, dizendo que se você é crente, mas os seus antepassados lá foram presos por algum pecado, isso hoje te acorrenta. Veja como uma ideia completamente antibíblica, porque pecados hereditários não é um ensino bíblico. Esse movimento de batalha espiritual, então, trouxe grandes prejuízos para a igreja, porque distorceu um assunto bíblico e sério que a Escritura trata. Então, desviou o foco da igreja para o que é batalha espiritual. Se nada disso é ensino bíblico, então o que a Bíblia ensina sobre batalha espiritual? Nós temos diante de nós o texto de Efésios, capítulo 6, tratando desse assunto. E aqui no verso 10, veja como Paulo começa. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está nos ensinando que diante desta batalha espiritual, que de fato nós, os crentes, nos encontramos, nós somos fortalecidos com o poder de Deus. Deus não nos manda para a batalha sem nos dar condições de vencermos esta batalha. Deus não nos manda para a batalha espiritual sem nos fortalecer antes. E esse fortalecimento acontece de duas formas. Observe o texto. Sede fortalecidos no Senhor. Este no Senhor é muito importante. Porque o que Paulo está nos mostrando aqui é a nossa união com Cristo. Nós estamos em Cristo. Nós estamos no Senhor. E conectados a Ele, nós somos fortalecidos para toda e qualquer batalha espiritual que venhamos a combater. Nós estamos em Cristo e nele somos então fortalecidos. Pense na ideia de estar em Cristo, como, por exemplo, uma folha que se encontra na árvore, diferente de uma folha que se encontra no chão. Uma folha no chão seca, murcha e morre. Uma folha ligada à árvore é vivificada, é alimentada e vive. Essa é a ideia, nós estamos em Cristo. Diz que nós nele recebemos vida e fortalecimento para as batalhas espirituais, a qual nós estamos batalhando. A outra forma que somos fortalecidos é com a força do seu poder. Veja que Paulo já falou desse assunto no capítulo 1. E nós lemos o texto aqui no início do culto, falando que este poder de Deus, esta força de Deus, descrita em Efésios 1, 19 e 20, atuou ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Esse mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo poder que nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, esse mesmo poder que nos capacita a vivermos de modo digno do Evangelho, esse mesmo poder nos fortalece para as batalhas espirituais. Nós, então, não somos levados ao campo de batalha sem forças ou pelas nossas próprias forças. Pelo contrário, nós batalhamos na força do poder de Deus. Essa é a primeira lição sobre batalha espiritual que nós precisamos entender. Nós não devemos temer a batalha espiritual. Nós não precisamos ter medo de Satanás e os seus demônios, uma vez que nós estamos em Cristo. Nós fomos tirados do império das trevas e fomos levados ao reino de Cristo. Por isso nós não pertencemos mais a Satanás e aos seus demônios. Eles não têm mais direito sobre as nossas vidas. Efésios capítulo 2 diz que antes de Cristo, sim,
Satanás tinha direito e influência sobre nós, pois estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo e estávamos sob a influência do príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora continua atuando nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos antes. Mas agora em Cristo não mais. Em Cristo nós fomos libertados deste império das trevas. Por isso, nós, quando levados à batalha, não precisamos temer, porque estamos nele, porque recebemos a força do seu poder, aquele poder maravilhoso que é capaz de ressuscitar os mortos, aquele poder grande e poderoso ao ponto de mudar, transformar a vida de pecadores. Esse mesmo poder nos fortalece para as batalhas espirituais que nós batalhamos. Essa é a primeira verdade que Paulo então vai nos ensinar. A segunda verdade sobre batalha espiritual. Observe comigo agora o verso 11. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Antes de falar sobre a armadura, eu quero falar sobre os nossos adversários. Nós precisamos conhecer os nossos adversários. Não é assim quando, por exemplo, um time de futebol vai enfrentar outro, o técnico reúne a equipe, mostra os vídeos do time adversário e mostra, olha como eles atacam, olha esse jogador como é bom, olha esse lado da defesa deles como atua. Então, com as informações disponíveis, o técnico arma o seu time para vencer o jogo. Mas se nós não conhecermos os nossos adversários, a forma como o diabo e os seus demônios atuam, nós seremos pegos de surpresa na batalha. Por isso, observe que o texto diz que Satanás gera ciladas contra nós. O diabo, que significa acusador, arma ciladas. Ele é um inimigo astuto. Ele é um inimigo que nós não podemos confiar. Ele tem estratégias para nos destruir, para destruir a sua família, para destruir a sua fé. Ele tem estratégias para acabar conosco. Este é o nosso inimigo. Satanás está agindo nesse momento, inclusive. Ele continua agindo. Por exemplo, o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 13, que quando a palavra está sendo semeada, Satanás vai pelos campos para roubar a palavra dos nossos corações. Nesse exato momento, ele está trabalhando para fazer isso com você. Talvez trazendo pensamentos como trazendo as contas para pagar durante a semana. Talvez pensamentos como, eu não entendo qual a importância desse assunto para a minha vida. Ou pensamentos do tipo, eu estou doido para chegar em casa. Que horas que esse pastor vai parar de falar? E coisas desse tipo. Mas Satanás está atuando. Ele joga pensamentos para que você, nesse momento, olhe o seu celular, olhe o seu Facebook, olhe o seu WhatsApp, olhe o resultado do jogo, para que você se desconcentre, para que você não ouça a palavra, porque ele sabe que essa palavra é palavra viva, porque ele sabe que essa palavra é palavra de Deus, é palavra que transforma as nossas vidas. E tudo o que ele mais quer é impedir os crentes de ouvir a palavra. Satanás é um grande inimigo. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Satanás está agindo, ele age de todas as formas para produzir apostasia na igreja, para diminuir o amor entre os irmãos, para produzir facções e divisões na igreja. Satanás está ativo fazendo isso, irmãos. Ele enganou Eva. Lembram? Lá no Jardim do Éden, quando tudo era perfeito, Satanás vem e joga uma conversa para cima de Eva e engana Eva para que ela pecasse contra o Senhor. Satanás, certa vez, se aproximou de Davi e colocou no coração dele para que ele fizesse um censo. Está lá. Segundo
1 Crônicas 21:1. Depois você leia esse texto. Satanás jogou pensamentos na mente de Davi. E ele caiu e trouxe grande ruína para o seu povo. Satanás continua atuando. Segundo aos Coríntios 2, diz assim: ele cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Ele continua atuando. Esse é o nosso inimigo. O verso 12, observe na sua Bíblia, diz assim, do capítulo 6, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós precisamos entender que esta batalha acontece nas regiões celestiais. Não é contra carne e sangue, isto é, não é contra os seres humanos, não é contra o nosso semelhante, mas é uma batalha espiritual que se dá nas regiões celestes, mas nós vivenciamos aqui e agora. Preste atenção nisso. Por que Paulo falou sobre isso? Porque nós temos a tendência de acabarmos em conflitos com aqueles que estão ao nosso redor. Mas ele quer direcionar a nossa mente para entendermos que a nossa luta não é contra estes, mas é contra o mundo espiritual, as forças espirituais do mal, principados, potestades. Paulo não chega a explicar exatamente o que é um principado, o que é uma potestade, mas nós sabemos que são demônios que Satanás organiza para destruir a igreja do Senhor. Portanto, a nossa luta não é contra sangue ou carne. Essa é a natureza da nossa batalha, irmãos. Há lutas que só são vencidas com jejum e oração, com armas espirituais. Às vezes há conflitos na tua casa que só serão vencidos quando caírem os argumentos, quando cair a sabedoria humana e quando se usarem as armas espirituais. Não adianta a força humana, o braço humano. Precisamos das armas corretas para lutar as lutas corretas. Se a luta é espiritual, eu preciso de armas espirituais. Essa é a natureza da nossa batalha. Veja como o diabo usa as pessoas nesse contexto de luta espiritual. Eu me lembro de Jesus e Pedro. Lá em Mateus capítulo 16, Pedro tinha acabado de fazer uma confissão belíssima. Pedro diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus disse: olha, Pedro, isso que você falou não vem de você mesmo, mas foi meu Pai que te revelou. E aí logo em seguida, Jesus começa a falar que ele vai ser morto e entregue nas mãos das autoridades. E aí Pedrão se levanta, chama Jesus de lado e diz para Jesus assim: tem compaixão de ti, o Senhor não precisa passar por isso. Sabe o que Jesus diz para Pedro? Ele olha para Pedro e diz: arreda Satanás, porque isso não é palavra de Deus. Satanás jogou pensamentos na mente de Pedro e Pedro não espumou pela boca, não saiu gritando, mas trouxe palavras que vinham do maligno para desviar a missão de Jesus, de morrer numa cruz para salvar o seu povo. Satanás faz isso. Ele usa as pessoas. Ele usou Judas para entregar Jesus nas mãos das autoridades. Veja, mais uma vez, Judas não saiu espumando pela boca. Judas não saiu gritando. Pelo contrário, o texto diz que Satanás entrou nele porque era incrédulo. E Satanás traiu a Jesus entregando às autoridades. Mas a luta é contra principados e potestades.
não contra aqueles que estão ao nosso redor. Precisamos entender isso. Isso vai nos ajudar a lidar com a batalha, talvez na nossa família, na nossa igreja, batalhas espirituais, talvez no seu trabalho. Você está em meio a uma batalha espiritual e não tem percebido. Você precisa então lembrar desta verdade. Porém, Paulo ainda nos dá mais uma verdade. Observe o verso 13. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ele diz, primeiro, Deus nos fortalece para a batalha. Segundo, essa batalha não é contra os nossos semelhantes, mas é uma batalha contra principados e potestades, contra os espíritos malignos, contra as forças espirituais do mal. Mas terceiro, nós podemos resistir estes inimigos quando nos revestimos das armas que Deus nos dá. É isso que Paulo está dizendo. Ele já tinha dito no verso anterior, revesti-vos de toda a armadura de Deus. E agora, mais uma vez, ele diz, tomai toda a armadura de Deus. Isto é, Paulo está dizendo que nós, como soldados no campo de batalha, precisamos estar armados, precisamos estar alertas, precisamos estar revestidos com as armas que Deus nos dá. Caso contrário, seremos apanhados, seremos feridos, seremos golpeados. É isso que Paulo está nos ensinando. A batalha é árdua. Satanás está agindo para nos impedir de viver de modo digno do Senhor. Já parou para pensar por que ele escreve isso aqui no capítulo 6? A carta aos Efésios, os meus alunos da EBD estão vendo isso. Primeiro, Paulo fala sobre aquilo que Deus faz em Cristo Jesus pela igreja, nos salvando, nos dando vida quando nós estávamos mortos, nos fazendo o seu povo quando nós éramos estrangeiros, regenerando o nosso coração pela sua graça e sua misericórdia, e tudo o que ele faz do capítulo 1 até o capítulo 3. Nós chegamos no capítulo 4 e agora Paulo vai falar sobre o que nós devemos fazer diante daquilo que ele já fez por nós. E aí começa a viver de modo digno do Senhor. E aí começam os imperativos da carta aos Efésios. E aí começa aquilo que nós precisamos fazer. E aí começam a uma nova vida, uma nova forma de viver, de pensar, de nos relacionarmos uns com os outros. Tanto é que desde o capítulo 5, verso 22, até o capítulo 6, verso 9, Paulo está falando sobre relacionamentos. Maridos, mulheres, filhos, pais, senhores, servos. Porque é no contexto dos nossos relacionamentos que a batalha é travada, queridos. É por isso que ele fala, revesti-vos da armadura de Deus, para poder resistir aos ataques espirituais do maligno. Nós precisamos nos revestir. Eu gosto de pensar nisso com um exemplo. É como se Deus tivesse nos dado uma chave. Mas nós precisamos usar essa chave. Porque não adianta nós termos a chave em nossas mãos e não usarmos a chave. John MacArthur, um pastor dos Estados Unidos, contou uma história interessante de um pastor amigo dele, que estava pregando numa cidade e hospedado na casa de uns irmãos. Foi pregar na igreja e chegou bem tarde da noite. E chegando lá, bateu na porta, ninguém falou nada. E ele, preocupado, correu para a janela, bateu na janela, ninguém o atendeu. Ele então pensa, então eu vou no vizinho, vou ligar para eles. No meio do caminho ele pensa, eu não vou bater essa hora da noite na porta de um estranho. E ele desiste, então ele fala, eu vou procurar um telefone público. E aquele pastor
já por volta da meia-noite, sai pelas ruas de um bairro que ele não conhecia, procurando um telefone público. No meio do caminho ele fica com medo e decide procurar então um hotel, alguma coisa que pudesse ajudá-lo. Começa a chover, aquele pastor cai, se suja de lama, depois de andar por vários quilômetros, encontra um hotel. E aí ele liga para a família que estava recebendo, e ele diz assim: irmãos, eu cheguei tarde e não consegui entrar, e agora eu estou aqui distante no hotel, tem como os irmãos virem me buscar? Sabe o que os seus anfitriões disseram a ele? Pastor, o senhor não lembra que nós te demos a chave e colocamos no seu bolso antes do senhor sair de casa? Mas aquele pastor passou por tudo o que passou, tendo a chave no bolso, porém não se utilizou dela. Às vezes acontece isso conosco. Deus nos deu a sua armadura. Deus nos deu as armas espirituais para batalharmos. Mas nós queremos viver com as nossas próprias forças. Nós nos esquecemos do poder de Deus e começamos a pensar nas nossas próprias forças, nas nossas habilidades, naquilo que nós temos. E o resultado é que nós sofremos tendo as armas certas no nosso bolso. Precisamos então nos revestir da armadura de Deus. No outro momento, nós vamos trabalhar quais são essas armas que Deus nos dá. Aqui ele fala do cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito, a própria oração e todas as armas espirituais que Deus nos dá para batalharmos. Precisamos nos revestir da armadura de Deus. Eu quero fazer algumas aplicações finais para nós. Primeiro, não fique desatento no campo de batalha. Não fique desatento. Lembre-se que você está numa batalha espiritual. O diabo e os seus demônios querem destruir a tua fé, querem destruir a tua família, querem fazer com que você nunca mais adore a Deus. É isso que ele quer fazer. Portanto, não fique desatento. A vida cristã não é um passeio. A vida cristã não é uma saída de piquenique, irmãos. A vida cristã está mais para um campo de batalha. Está mais para uma peregrinação de estrangeiros nesse mundo mau. É assim que a vida cristã é observada. É interessante como os irmãos do passado descreveram a igreja de duas formas diferentes. A igreja triunfante, dos irmãos que já foram recolhidos para o Senhor, e os que estão aqui, a igreja militante, os que estão em batalha, os que estão em guerra, os que estão no campo de batalha com a espada do Espírito, com o escudo da fé, com o capacete da salvação, com os pés, com a preparação do evangelho da paz. É a igreja militante, somos nós agora no campo de batalha, independente da sua idade. Talvez você pense assim: eu já sou um idoso, eu não estou mais nessa batalha, eu já estou mais para lá do que para cá. Mas se você ainda está vivo, você ainda está na batalha, o Senhor ainda não te tirou desta batalha. Talvez você se considere jovem demais para ir para a batalha. Mas se você pertence a Cristo, eu quero dizer para você, jovem, adolescente, você já está na batalha. Não tem como fugir. Fique atento, porque Satanás quer devorar a sua fé. Ele vai lançar dardos inflamados. Ele vai querer seduzir você. Ele vai fazer de tudo para despertar o pecado que já existe no teu próprio coração. É assim que ele faz. Portanto, não fique desatento no campo de batalha. Segunda lição ou aplicação para nós: confie no general vencedor.
embora nós estejamos em batalha, nós precisamos nos lembrar que Jesus Cristo, o nosso general, já venceu a guerra. Na cruz ele expôs publicamente os principados e potestades e triunfou sobre eles. Jesus Cristo já venceu. Nós lemos que ele está acima de todo nome, de todo poder, de todo principado e potestade. Ele já reina sobre tudo e sobre todos. Jesus Cristo já venceu a batalha e nele nós vencemos também. Podemos ser feridos em algumas batalhas, mas Satanás já perdeu a guerra. Satanás não vence no final. Ele já é derrotado e a sua mentalidade de derrota é: eu quero levar quantos eu puder comigo. Essa é a mentalidade satânica. Mas nós confiamos no nosso general vencedor. Ele está acima de Satanás. Ele é maior do que todo principado e potestade. Ele é mais poderoso do que todos os demônios. Quando o Senhor Jesus, encarnado, visitou a terra e estava aqui entre nós, os demônios tremiam na presença dele. Com a palavra ele os expulsava, porque ele tem autoridade, ele é o Filho do homem, ele é o Rei dos reis. E a ele nós servimos, e nele nós estamos. Por isso confiamos no nosso general vencedor. Não precisamos temer, mas precisamos ficar alertas. É isso que nós precisamos fazer. Lutero, reformador da Alemanha, escreveu um hino que nós cantamos no Salmos Hino de número 640. E lá pelas tantas, ele diz assim: se nos quisessem devorar demônios não contados, não poderiam derrotar nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Amém? Nós confiamos no nosso general vencedor e lutamos a batalha que o Senhor Jesus nos coloca. Por fim, eu quero fazer uma aplicação e desafio para aqueles que ainda não se encontram nessa batalha. Nós vimos que se você é um crente, você já foi arregimentado pelo Senhor para a batalha. Mas talvez haja entre nós aqueles que ainda estão do outro lado da batalha, que ainda estão sob a influência de Satanás, que ainda estão cativos no império das trevas. E eu quero então dizer a você: venha para o reino de Cristo. Para que isso aconteça, você precisa se arrepender dos teus pecados, crer em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu numa cruz para pagar a culpa e levar a condenação dos pecadores, ressuscitando ao terceiro dia, triunfando sobre a morte, para dar a vida eterna a todo aquele que nele crê. E talvez você ainda esteja vivendo longe dele. E se você está longe do Senhor Jesus, você ainda luta, mas do outro lado. Porque o Senhor Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. Só existem dois lados nesta batalha. Não existe meio caminho, não existe meio lugar. Se arrependa e creia no Senhor Jesus. E venha batalhar conosco. A igreja militante. A igreja do Senhor Jesus. Quero encerrar lendo um versículo que está na carta de Judas, lá no finalzinho do Novo Testamento. Olha como Judas acaba a sua carta. Verso 24. Judas 24. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar do tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao Deus único, nosso Salvador,
mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Que Deus te guarde nesta grande batalha e que em Cristo Jesus, todos nós, cheguemos lá, vitoriosos, firmes, como igreja triunfante. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Nos alerta, nos motiva, Deus. Nos coloca em posição de batalha. Senhor, nos guarde de todo o mal. Senhor, nos ajude a usarmos as armas que o Senhor já nos deu, armas espirituais para uma batalha espiritual. Que as nossas famílias sejam protegidas, que os nossos adolescentes sejam protegidos, que os nossos idosos sejam protegidos nesta batalha, ó Deus, e que, ó Pai, se feridos, o Senhor nos levante. Se, ó Deus, formos pegos, desprevenidos, que o Senhor nos acuda, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós estamos chegando, então, ao final do nosso culto público. Os irmãos aqui do 16 Vozes vão fazer um pós-mensagem e após essa canção nós encerraremos o culto com uma oração.
Amém. Estaremos nos braços de Deus. Vamos ficar em pé. Eu quero apenas retificar o horário do culto de aniversário da ICEB, que vai ser no sábado que vem, não às 7h30, mas às 7 horas aqui na nossa igreja. Todos os irmãos estão convidados. Quarta-feira temos reunião de oração. Venha batalhar conosco lá no ECC às 7h30 da noite. Todos os irmãos estão convidados também. Vamos orar, encerrando o nosso culto. Ó Deus, muito obrigado por tua palavra. Obrigado por esse tempo juntos, cantando louvores, orando a ti, ó Deus Altíssimo. E pedimos a ti, Senhor, que abençoes a nossa semana, as nossas famílias, ó Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus, seja com cada um de nós aqui, Deus, e com todo o teu povo, hoje e até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Pode amor.